do segundo ano, cursando informática. E hoje será, como a professora Vanessa citou, será o nosso último encontro do mini curso de meliponicultura. E no dia de hoje, ela vai disponibilizar um link no chat para vocês comentar 3 palavras do que vocês aprenderam, do que vocês acharam interessante do início do curso até hoje. Vamos receber 2 convidados, a Nedilton Albuquerque, ele vai falar sobre o pasto apícola, e vamos receber também a estudante Lara Carvalho. Ela vai falar sobre o levantamento de ninho de abelhas no IFTO. Desde já, eu quero agradecer a todos pela participação. Até hoje, o projeto ele tem se estendido bastante, e eu creio que todos nós aprendemos muito, e essas aulas vão muito agregar ao nosso conhecimento. Obrigada a todos, e eu passo a fala para a professora Vanessa. O que vai ser a transferência? A transferência é o que o próprio nome diz, é quando você pega uma abelha, um enxame, que você capturou numa isca, ou então tem uns troncos, ou derrubaram umas árvores, e aí tem uns troncos lá, aí você pega e passa esse enxame para a caixa. Então, quando você transfere de um lugar para o outro, a gente chama de transferência, entendeu? Entenderam? Então, quando que a gente vai realizar a transferência das abelhas? Quando você captura numa isca, porque capturou na isca, você não pode deixar a abelha, o enxame, a vida toda naquela isca, porque ali não é um local ideal. Com o tempo, depois de alguns meses, ela vai embora. Às vezes pode até acontecer dela ficar ali, né? Mas o ideal é que você passe ela para um ambiente melhor, certo? Então, a transferência você vai fazer ou da isca para a caixa, ou então de um resgate para a caixa. Isso, ou então tem um resgate. O que é o resgate, né? Quando você pega ali, tem algumas árvores, né, caídas, então aí você transfere para a caixa. O que acontece? Para realizar essa transferência, a gente tem que observar alguns fatores que são importantes. Então, o período do ano, o local, o clima. Então, quando que eu posso fazer? Quais são as melhores épocas para me fazer a transferência? Uma época que tem que ser uma época que tem alimento para as abelhas, porque assim, se for uma época que está chovendo muito, o enxame ele não vai conseguir se desenvolver. Não posso fazer essa transferência, mexer com as abelhas quando está ventando, quando está muito frio, porque elas têm a temperatura ideal para trabalhar. Então, é aconselhável que seja a transferência ela ocorra numa temperatura maior que 22 graus, certo? E os horários melhores são pela manhã, tá? Para fazer a transferência. Então, se você capturou uma abelha na isca ali, já está um enxame, né? Já tem uns 2 meses, tá chovendo. Você vai esperar melhorar ali a temperatura para você poder fazer a sua transferência. Os apicultores, é bem interessante, os criadores de abelha, muitos, eles levam em consideração a lua. Eles gostam de fazer transferência, geralmente em lua crescente, lua cheia. Eles não trabalham em lua minguante, porque eles acreditam que o enxame, ele definha. Não é só cabelo, não, viu, gente, para cortar o cabelo. Os apicultores também, eles não gostam de fazer divisão, transferência, quando é lua minguante. O que mais? Quando você vai fazer a transferência, tá bom, capturou, tá lá na garrafa PET. Você não pode ficar balançando demais. Então, aqui, eu achei interessante no vídeo, eles fizeram um suporte para encaixar a garrafa, para poder fazer o corte, porque se você balança demais, as abelhas os potes eles podem se romper, as abelhas se afogarem e as crias se perderem, certo? Então tem todo um cuidado. Uma vez nós fizemos uma experiência lá no IF com uma turma da primeira série. Um aluno ele tinha um enxame em casa, num tronco, e aí ele trouxe esse enxame de moto.
Foi até o. Esqueci o nome do aluno. O Elvis da terceira série, lá da Garganta, né? Então, ele trouxe da fazenda para o IF. E eu acho que na hora que ele lacrou lá, né? Colocou o saco lá, colocou na moto, balançou demais. Então, a gente fez a transferência para a caixa, mas as abelhas não sobreviveram. Então, aqui, ó. Aqui um exemplo de transferência que a gente tem as abelhas na isca, e aqui ela está no tronco. Olha que bonita, né? Então, essa aqui é uma abelha maior, né? Você pode ver que olha o tamanho dos potes de mel. Como realizar a transferência? Então, você vai pegar a caixinha, é bom dar uma limpeza nela, né? Não pode ter teia de aranha. Tem gente que até passa, assim, um pouco de própolis. É, E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar a cera, porque aqui, ó, esse ninho, o ninho ele pode estar dentro de uma árvore, como eu falei, né? Às vezes você pode estar tirando de uma isca, ou até mesmo de uma caixa velha. Às vezes tem uma caixa que não tá legal, tá mofando, então você vai transferir para outra nova. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você pega essa cera. As ceras é isso aqui, ó, que protege os ovos. Então, você vai pegar isso aqui, vai fazer umas bolinhas, isso que a gente vai fazer depois na prática, e vai fazer tipo um suporte para colocar os ovinhos. Porque os ovos, eles não podem ficar em contato direto com a caixa, certo? Porque se você colocar em contato com a caixa, aqueles ovos que estão embaixo, que é isso aqui, ó, esses discos, eles vão perder. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, ok? Aí, quando você vai realizar, ó, o que que aconteceu? Aqui ele pegou, aqui são os discos com as ceras e colocou aqui dentro da caixa. Você tem que tomar cuidado que a rainha tem que vir junto, certo? E a rainha, vocês já viram, acho que alguns colegas falando, ela é muito esperta, né? Então, às vezes, você pega as coisas todas e ela fica lá, escondida embaixo da cera. Então, toda vez que você vai fazer uma transferência, uma divisão, por uma caixa nova, você tem que prestar atenção se a rainha foi junto, certo? Então, aqui, ó, tem que sempre se certificar se a rainha foi colocada dentro da caixa. Porque às vezes a colônia, quando não vai a rainha, às vezes ela até consegue produzir uma nova rainha, mas aí demora mais, tem perigo de não dar certo. Mas aí como se diz, para ter sucesso, coloca a rainha na caixa. O que mais? É, Quando você vai transferir, você tem que colocar, né? Quando é da isca, já fica bem. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui da. Aqui. Quando você transfere da isca, já está prontinho. Desse jeito aqui você coloca dentro da caixa. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês. Então vai aí, ó, todos os discos estão aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo a minha setinha. E aqui tá os potes de mel. Então você só corta a garrafa e já coloca dentro da caixa. Se tiver pote aberto de mel e de cera, ou se tiver pote aberto de mel e de pólen, você não deve colocar dentro da caixa, tá? Então, se tiver potinhos, né, aberto de mel e de pólen, não coloca porque isso aí pode chamar a atenção de pragas, de forídeos, que é uma mosquinha, que aí pode atrapalhar o desenvolvimento da colmeia. Porque o que que acontece? Quando você faz a transferência, você está mexendo com as abelhas, então elas já ficam meio fracas, entendeu? Então, você tem que fazer o possível para não chamar a atenção dos inimigos, para vir atacar as abelhas. Então, quando você está fazendo a transferência, já solta aquele cheiro, né? Então, isso já atrai um pouco os outros insetos. Então, você tem que tomar o maior cuidado para não esmagar nada. E para colocar as campeiras. O que, que são as campeiras? Vamos lá, vamos ver se vocês estão me escutando. Então, eu coloquei lá os discos, coloquei os potes de pólen, de mel. Às vezes, nem aconselhava colocar muito potes, não, porque isso pode chamar a atenção das moscas. Então, o mais importante mesmo é ir os ovos, os discos. E a gente tem que fazer
possível para colocar o máximo de campeiras. O que são as campeiras? Vamos ver se vocês estão acordados aí. Já estou terminando, viu? Eu falei que tem que colocar a rainha e as campeiras. As campeiras são quem? É sinônimo de quê? Fala aí, Domingos, Rosana. São as operárias, gente. Certo? Então, às vezes você está mexendo e cai. Isso, Elaine. E aí você vai ver, principalmente as operárias novinhas, né? Tem umas assim que elas são bem clarinhas, são branquinhas, aí tem que fazer o possível para colocar todas dentro da caixa, tá? Não deixar nenhuma abelha perdida, porque elas ficam meio tonta, né? Quando você está ali mexendo. Aí tá, coloquei dentro da caixinha, aí essa caixa eu vou colocar lá no local onde estava a isca. Onde estava lá a isca, a caixa velha, o tronco, você coloca no mesmo local, porque as abelhas, elas ficam ali, naquele local por um tempo. Elas gravam na memória dela aquele local que ela estava antes. Então, se você, coloquei a abelha dentro da caixa, coloca a caixa debaixo do braço e vai embora para casa. Não é assim, tá? Então, você fez a transferência, você tem que deixar a caixa por um tempo naquele local lá que você fez a transferência, até as abelhas entrarem. Às vezes é até bom deixar mais de um dia, porque às vezes fica a abelha que estava trabalhando, né, lá fora, para elas voltarem para casa. Então, espera todo mundo voltar para dentro da caixa. Como você colocou a rainha, ela vai sentir o cheiro. Uma coisa que a gente faz muito, vocês vão ver, a gente sempre pega um pouco de cera e coloca na entrada nesse buraquinho. Toda caixa tem um buraquinho para elas entrarem, né? Então você passa um pouco de cera para elas sentirem o cheiro e entrarem. Aí elas vão entrar tudo dentro da caixa, certo? Uma coisa interessante também é não ficar muito, pegando na rainha. Achei a abelha rainha, nossa, é lindinha. Não pode ficar muito pegando nela, não. É igual o filhotinho de passarinho, né? Porque se você ficar pegando muito, aí pode confundir o cheiro e aí as outras abelhas podem rejeitar a rainha, ok? Então, tenta não manusear muito. Então, colocou a rainha, passou uma cerinha aqui, fechou a caixa, deixa ela ali por uns dias, aí depois você leva para casa. Aqui um vídeo rapidinho, mostrando aqui, ó, a prática. Então, faz as bolinhas de cera, coloca ela como suporte, como se fosse uma mesinha, tá vendo? E aí depois você pega os discos. Os discos você tem que colocar na mesma posição que você tirou da isca ou do tronco, na mesma posição, tu coloca dentro da caixa. Gente, não é difícil, é mais fácil do que mexer com a abelha europeia. Certo? Aí lembrando que o mel e o pólen não pode estar aberto, os potes, colocou lá dentro da caixa. Esse primeiro módulo aqui, ó, da caixa, a gente chama de ninho, tá? Então, essa primeira parte da caixa a gente chama de ninho. Certo? Colocou, e aí você pode até adicionar um outro módulo. Pronto, deixa eu ver se eu consigo passar para frente. Pronto. Então, aqui é uma caixa, ó. Um exemplo, deixa eu voltar aqui. A gente tem esse modelo de caixa. Esse modelo aqui, essa caixa horizontal, ela, no caso, o ninho, ele fica mais assim, se ela não tiver divisória, se ela for inteira, o ninho, ele vai ficar, os ovos vai ficar mais aqui no meio e os potes ao redor. Então, essa aqui, ela não é muito legal para você, caso você queira depois fazer divisão, tirar mel, esse tipo de caixa, ela não é muito legal, porque ela mistura um pouco tudo. Então, uma caixa mais indicada é essa caixa aqui, ó, que a gente chama de caixa ímpar, que é o modelo que eles criaram lá no Amazonas. Porque nessa caixa, você vai ter a parte de baixo aqui, ó, o ninho, o sobreninho e aqui a melgueira. Então, nessas divisões aqui, a abelha ela consegue colocar tudo separadinho. Então, aqui, ó, aqui ela coloca os ninhos, nessa parte e nessa. Então, ela começa aqui, aí quando vai crescendo, aumentando a quantidade de ovos, vai passando para essa aqui. Aí, o que vai fazer? Depois, quando você for dividir,
Seu enxame cresce, cresce, aí você pode dividir, né? Passar metade dos ovos para outra caixa. É só você pegar um sobreninho desse aqui, ó, quando ele tiver as abelhas, quando crescer, aumentar muito os ovos, é só você pegar essa pasta, essa gavetinha e tirar e colocar em outra caixa. Então, esse tipo de caixa, ele é bom porque fica tudo divididinho. Então, aí você consegue separar os ovos do mel, né? Geralmente, assim, nem sempre acontece, porque às vezes as caixas não vêm direito. Mas aqui, ó, ela tem um compartimento que a rainha não vai, e aí só as operárias, e aí os mel eles vão sendo colocados só nessa parte de cima, então fica bem dividido o mel dos ovos. E aí quando você quer tirar os ovos vão, ou, quando você quer tirar o mel vai estar só nessa parte de cima, na melgueira. Aí fica bem organizado. Então essa caixa é a chamada de caixa ímpar. Então, quando vocês forem para a prática, a gente vai ver, vocês vão ver que a gente tem várias caixas dessas. Pronto. Então, essa foi a minha apresentação e eu usei esse manual aqui, tá? Do setup. Alguma dúvida? Fala, Ana. Professora, qual o melhor horário para fazer? Acho que a senhora tinha falado sobre de manhã, mas no slide estava dito de noite. No Tem alguma slide? temperatura Noite? específica? Não, não, não. O melhor horário para fazer a transferência é pela manhã. Pela manhã, cerca de 9, até 9, 10 horas, que é o horário que a maioria das operárias, elas saem. Assim, aí não fica aquele, né? Então, é o melhor horário para fazer. Eu acho que você viu nos slides à noite, é o horário para você fechar a caixa. Porque o que que acontece? Quer dizer, deixa eu explicar direitinho. Melhor, você faz pela manhã, e aí, se você for levar a caixa para casa, você tem que levar nesse dia que você fez a transferência. Você vai levar à noite, ó, aqui, ó. Você vai tirar à noite, por quê? À noite, as abelhas já voltaram para casa, elas vão trabalhar, as operárias vão trabalhar, e depois elas voltam, ó, após o pôr do sol. A retirada deve acontecer no período noturno, após o pôr do sol. Elas voltam à noite e algumas abelhinhas até fecham a porta. Não sei se vocês já viram. Quando chega à noite, elas pegam uma cerinha e tampam esse buraco aqui, ó. A jataí, marmelada, gosta de tampar a porta, certo? Então, faz pela manhã e leva a caixa para casa à noite. Mais alguma outra pergunta? Entendeu, Ana? Ah, sim, obrigada. Enquanto isso, a caixa fica no local, né? Fica no local. Aqui eles dizem aconselhável até 2, 3 dias no local para voltarem todas as campeiras. Mas até com dias que geralmente elas voltam, no fim do dia elas já estão todo mundo dentro de casa, em sua maioria. Ah, sim, obrigada. Por nada. Mais alguém? Não? Então, depois na prática, isso aqui é bom na prática, né, gente? Então, se Deus quiser, depois vamos falar sobre isso aí. Vou passar a palavra agora para Ilara. A Ilara, ela vai mostrar para vocês. É uma apresentação rápida, né, Ilara? É só para mostrar para vocês as abelhas que tem lá no campus. Alguém, assim, para os alunos do noturno, eu acho que é um pouquinho mais difícil, que à noite, né, não dá muito para observar. Mas para quem. Vamos lá, para os alunos do IF. Diga para mim aí quais, vou para a minha apresentação, quais abelhas que vocês já viram, quais ninhos que vocês já acharam lá no campus. O povo hoje está tão calado. Fala, Domingos, fala o nome daquele ninho de abelha que fica lá no perto do bloco da engenharia, que fica lá tentando, fica entrando no refrigerante de vocês, perto lá das mangueiras. Se não sabe, tudo bem, vou deixar a Ilara contar para vocês. Pode, Ilara? Boa noite, meu nome é Ilara. Eu sou estudante do curso TC. Calma aí. Boa noite, meu nome é Ilara.
Eu sou estudante do terceiro ano de agropecuária, do curso. Ah, já falei o curso, né? Enfim. E eu sou bolsista e meu projeto é sobre levantamento de ninhos de abelha sem ferrão. E hoje eu vou apresentar algumas linhas que a gente conseguiu encontrar para vocês. Muito bem. E Lara, eu vou colocar na apresentação, na definição dos ninhos, depois a gente volta, tá? Tá. Tá, vou começar. A gente vai começar do fim. Pode falar. Aproximadamente 80% das abelhas são solitárias e não precisam de grandes árvores para nidificação. A primeira imagem é o ninho de uma abelha solitária. A segunda imagem é um túnel que elas fazem no solo e na madeira também. Entre as eusociais, como os melipônios, os ninhos podem ser encontrados em diferentes tipos de cavidades, como ocos e troncos, galhos e raízes, além de formigueiros, cupizeiros e fendas de rocha. Existem também ninhos expostos e semi-expostos. Que é o caso das abelhas europeias, né? Assim, as abelhas europeias, elas é um caso das que fazem os ninhos, elas fazem os ninhos mais expostos. E também a Irapuá, né? Irapuá, que é a abelha nativa, faz o ninho exposto, né? Vocês veem aquele ninho grande, né? Então vamos lá para as abelhas do IFTO. Não, Ana Clara, produzem não. Não produzem. A principal importância delas é mais polinização, a importância das abelhas solitárias, tá? Pode falar aí, Lara. Primeira abelha, Aqui temos o primeiro ninho da feiticeira. Seu nome científico é Trigona recursa. Esse ninho ele fica no tronco da praça. A abelha feiticeira, ela visita carcaça de animais em decomposição, fazem ninhos em madeira, possui asas brilhantes, seu mel é tóxico e alucinogênio. São consideradas abelhas mansas, mas em caso de ameaça extrema, ela faz uso de suas mandíbulas e, além disso, também costumam grudar nos invasores. então essa abelha, ela tá bem ali no ponto de ônibus. Não sei se vocês já observaram, num tronco cortado. Aqui temos o Próximo. segundo ninho da boca de sapo. Seu nome científico é Partamona sp. É uma abelha muito defensiva, de coloração preta. A entrada do seu ninho tem o formato de uma boca de sapo, e isso ajuda a identificar a abelha. São ótimas polinizadoras. Geralmente constrói seu ninho em cavidades pré-existentes, como buracos em árvores ou troncos. O mel da boca de sapo é aguado, mas muito saboroso. No entanto, sua produção é mínima. Essa abelha ela fica ali nas árvores do lado da quadra. Marmelada. Aqui temos a marmelada amarela. Seu nome científico é Phreesiomelita varia. É uma abelha pequena, seu corpo é amarelo, seus últimos pares de patas são escuros, liberam uma substância viscosa na pele de quem as perturbam. Seu mel contém propriedades antibacterianas e antioxidantes. Esse ninho ele fica no mourão do curral. Aqui temos a mocinha preta. Seu nome científico é Phreesiomelita languida. É uma abelha São abelhas medianas, de coloração preta e de mancha branca nas pontas das asas. Constrói uma entrada com passagem somente para uma abelha. Gostam de nidificar em estacas ou morões de cerca e as células de pia são organizadas em caixas. Essa abelha ela fica no mesmo. Cortou aí a apresentação da. Travou aí, Lara. Em Enquanto qual você parte? volta,
Não, a gente está falando do morão. Fica no mesmo morão. Da marmelada. Só uma observação. Eu não sei se vocês já viram o ninho dessas abelhas. Tanto a marmelada quanto a mocinha preta, né? Como elas são do mesmo gênero, Physiomelita, uma característica para identificar elas é a entrada do ninho. Então, a entrada do ninho delas é sempre um buraquinho pequenininho, que só passa uma de cada vez. Então, vocês podem observar, se vocês verem o ninho de abelha, só entra uma de cada vez, provavelmente pode ser alguma abelha desse gênero. Pode continuar, Hilário. Aqui temos a jataí. Seu nome científico é Tretagonista angustula. Possui cor amarelo-ouro, tem corbículas pretas. Fazem os ninhos em diferentes tipos de cavidades, como tijolos, caixa de luz, cabaças, latas abandonadas, além de ocos de árvores vivas. A entrada do ninho é construída por um tubo de cera, o qual é fechado durante a noite, deixando apenas pequenos orifícios como uma espécie de teia, de modo que permite o arejamento interno. Esse ninho ele também fica no mourão do curral, só que ele é na base do mourão. Quando a Hilária fala de corbícula, é nessa terceira perna aqui da abelha, ela tem uma parte mais larga, que é onde ela carrega o pólen, certo? Então, essa parte que a gente chama de corbícula. Geralmente são as abelhas, as operárias que têm as corbículas para carregar o. Se as operárias que trabalham, né? Elas que vão ter para carregar o pólen. Pode continuar, deixa eu passar aqui. Aqui é o mesmo. Só falar o local, Hilara. Essa abelha ela fica no pasto do curral, próximo à suinocultura. Próximo a quê? A suinocultura. Muito bem. Aqui temos o de vidro. Seu nome científico é Trigona pallens. São abelhas de olhos verdes e brilhantes, lembrando o aspecto de um vidro, corpo alaranjado. A entrada do seu ninho tem o formato de um funil. Isso dificulta o acesso de possíveis predadores. A espécie não costuma ser utilizada para fins comerciais, já que produz mel e própolis em pequenas quantidades. Esse ninho é o que fica próximo, superior, ali no pé de manga, próximo às mesinhas. Aqui temos a borá. Seu nome científico é Tretagona vips. Nidifica em ocos de árvores, de preferência viva. O corpo da abelha borá é alongado, com coloração marrom escura. Possui asas mais longas que a extensão do corpo. Essa abelha lembra bastante a jataí, só que ela é maior, daí também recebe o nome de jataizão. A entrada do ninho não é muito grande e possui ao seu redor camada de própolis endurecido. Só uma observação. Comecem a observar nas plantas, por isso que eu pedi para vocês tirarem foto. Não, é só uma observação. Essas abelhas é uma das que vocês mais vão ver nas plantas. Quando vocês verem uma abelha amarelinha, vocês podem ver, ou vai ser a, a, a olho de vidro ou vai ser a borá. A diferença é que a borá ela tem umas listras marrom no abdômen. Vou passar a próxima. Passei. Aqui temos a bico de vidro. Seu nome científico é Tregona dorsalis. A entrada da colônia é formada por um tubo de resina, abelhas medindo cerca de 5 a 6 milímetros de comprimento, corpo predominante na cor amarela, dorso da cabeça, do tórax e da parte distal do último par de patas são escurecidos. Esse ninho ele fica no pé de Mirindiba, próximo à sala dos professores e o labim. Quem que achou esse ninho, Hilara? Foi a Kemily? Foi. A maioria foi ela que me falou. Certo. Essa abelha também ela é amarelinha, ela é bem parecida com a borá, né? Ela tem um abdômen bem grandinho, assim. Só que a diferença é que a borá tem umas listas marrom, essa já não tem. Elas parecem com a jataí grande. Aí vocês não podem confundir, que aqui a Hilária falou de bico de vidro, né? A boca de vidro e tem a olho de vidro.
Só que aí tem uma diferença, presta atenção. Essa aqui, ela fica no pé de mirindiba, ela gosta de fazer ninho no alto, essas bocas de vidro. E já a olho de vidro, vocês sempre vão encontrar ela no solo, que a Ilara mostrou. Então, a olho de vidro é uma abelha de solo. Já a boca de vidro já fica, os ninhos dela já são mais altos. Já são isso. Acabou, Ilara. Aqui vai comentar alguma coisa sobre essa imagem? Não, Ilara? aqui é só as marcações dos ninhos. Isso. Eu agradeço a Consegue? todos pela atenção e peço desculpa pelos erros. Foi a minha primeira apresentação. Boa noite a todos. Eu me chamo Edito Albuquerque, sou aluno do terceiro período de Engenharia Agronômica. E hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o pasto apícola, ou flora apícola. Bom, a flora apícola é o que a gente pode chamar de... na verdade, é um conjunto de flores em um bioma que fornece néctar e pólen para as abelhas se alimentarem, tanto a si mesmas quanto ao seu enxame. As abelhas, elas coletam basicamente néctar e pólen das flores para sua alimentação. Elas também coletam resinas das plantas para a elaboração de própolis, que é um produto utilizado para a proteção dos seus enxames. Por isso, um dos primeiros conselhos às pessoas que querem investir na criação de abelhas é a observação da flora no local onde serão instalados os apiários, meliponários. Também é importante avaliar a quantidade e qualidade desses recursos florais, pois depende das espécies vegetais naturais ou cultivadas presentes no local. Também depende das condições climáticas, fertilidade do solo. Só um segundo. Sempre importante e interessante desenvolver o calendário apícola da região, com as plantas e as floradas para poder melhorar a produção e definir quando suplementar as colmeias. E é interessante porque a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mais conhecida como Embrapa, eles já estão buscando e realizando levantamentos sistemáticos em diferentes biomas, onde a apicultura é praticada, que eles estão buscando informações sobre as espécies de plantas visitadas pelas abelhas, também os seus recursos por elas ofertados, tipo o néctar, o pólen ou a resina, e também os seus períodos de florescimento, de forma e construir... E nisso, eles estão construindo calendários de florescimento para cada região estudada e cada espécie de planta nativa que possui naquele local. Para que essas informações, eles estão coletando e montando esse calendário para visar orientar os criadores de abelhas sobre os seus locais de instalação de apiários, de meliponários, e também mostrar para eles a época que vai ter abundância em alimento para essas abelhas e também a escassez, e também para que possam ser tomadas medidas adequadas para a manutenção de suas colônias. Aqui é um exemplo de um calendário que foi desenvolvido, que fala a floração, as espécies de flora, e o período onde vai ter maior abundância em flora, vai ter escassez. Porém, tipos de pasto apícola. A melhor pastagem para as abelhas é constituída por pastos sujos, com ervas daninhas e áreas de preservação, onde a diversidade das plantas silvestres que neles vegetam florescem praticamente o ano todo. E assim que temos a maioria das nossas colheitas produzidas pelo aça-peixe, cipó-uva, cambará, vassourinha de campo, angico, erva de passarinho e dezenas de outras plantas nativas que revestem esses locais. Tipo, também temos um bem conhecido, que é o pequi,
a malva. Habitação local com espécies melíferas, lembrando que, além de néctar, as abelhas coletam pólen, óleos e resinas. É bastante interessante que a gente pensa que as abelhas coletam só pólen e néctar, né? Mas, porém, existe uma espécie de abelha solitária, que se chama abelha centris, que possui a característica, que tem características de possuir pelos e cerdas no seu corpo, que fazem coleta de mel. É bastante interessante. De óleo. É de óleo, perdão. Peraí, eu até peguei um exemplo de uma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Ela é bem bonitinha, bem peludinha, como vocês podem ver. E esses pelos é para poder ajudar elas a coletarem o óleo. Aqui são as sardas. As abelhas gostam. Então, priorize as plantas nativas da região, pois elas estão completamente adaptadas às condições e exigirão menos trabalho durante seu desenvolvimento. As flores nativas são mais atrativas e muitas vezes são reconhecidas pelas abelhas. Como elas possuem capacidade de diferenciar plantas que podem oferecer néctar e pólen, é importante escolher plantas com flores chamativas, sendo que com a seguinte tonalidade: azul, púrpura, violeta, branca e amarela. Se houver espaço disponível, plante maciços de flores, pois a florada de plantas das mesmas espécies é mais atrativa. Procure plantas que floresçam em períodos distintos, oferecendo mais opções às abelhas. Aqui temos exemplos de algumas espécies de floras. Temos o funcho, o girassol, a lavanda. As cultivadas, que são os eucaliptos, milho, girassol, coqueiro, trigo, alface, cenoura e abóbora. Toro. Essa aí todo mundo conhece, né? As cultivadas, todo mundo conhece. E as frutíferas também. E as frutíferas também. Agora, quem for dona de casa, mãe de família, assim, não me leva a mão. Conhece as ornamentais, bastante. Um fator importante que deve ser levado em consideração é que a flora exerce influência sobre a qualidade dos produtos apícolas, o mel produzido por distintas floradas apresenta diferentes características de cor, sabor e aroma. Para ajudar, Nedilton, escrevam aí no chat quais plantas leiam, Nedilton. Escreva no chat aqui quais plantas da sua casa atraem mais as abelhas. Por favor. Professor, eu não estou vendo nada. Se estiverem escrevendo, eu não estou vendo nada. Tá, vou deixar que eu respondo, eu leio aqui para ti. Assim, tem algumas... Por que nós falamos hoje sobre o pasto apícola? Porque, assim, quando vocês forem criar abelhas, quem for criar abelha em casa tem que ter plantas para as abelhas forragearem. Só que tem abelhas que elas voam, né? Mais de 1 quilômetro, né? Elas conseguem voar. Mas mesmo assim, então, se não tem na sua casa, tem que ter no vizinho, viu, Emily?